Fala aí, galera! Por favor, permitam-me apresentar. O meu nome é Douglas, eu sou professor de música, de musicalização. E nesse vídeo eu vim trazer algumas atividades bem legais para a gente fazer junto. No caso, eu vou contar algumas histórias. Porém, além de contar as histórias, nós também vamos fazer a sonorização. Nós vamos fazer a sonoplastia destas histórias. E aí é o seguinte, mais na frente eu vou te explicar melhor o que é uma sonoplastia. Porém, eu já vou dar um toque. A sonoplastia são os sons que acontecem dentro de uma história, seja um filme, uma novela, um desenho animado. Esses tipos de vídeos, eles são repletos de sonoplastias, são repletos de sons. Porque quando são inseridos sons dentro de uma história, ela fica mais legal, fica mais bacana. E aí, histórias é uma coisa que, de forma geral, as crianças gostam muito, né? Praticamente toda criança gosta de história. E não só crianças, mas os adultos também curtem apreciar histórias. Daí existem histórias de diferentes tipos. Existem histórias voltadas para o público infantil e existem também histórias mais específicas para os adultos. E quando nós inserimos a sonorização, essa atividade fica mais rica, ela fica mais bacana. Então, daí é o seguinte, nós vamos começar, eu vou contar uma história para vocês que chama-se Tum Tum Tum. Um barulho do corpo. E você vai perceber que essa história tem uma característica interessante, que é o seguinte, ela é repleta, ela é permeada com diversos sons corporais que vão acontecendo no decorrer da contação. Então, eu vou ir contando essa história, nós vamos mostrar para vocês também as páginas do livro, vocês vão podendo ir acompanhando aí de casa. E também nós teremos uma equipe de amigos meus que vão me ajudar a fazer essa sonorização. Eles são professores de música e, numa ocasião, nós gravamos essa história e aí eu estou trazendo aqui para apresentar para vocês, ok? Eu vou contar e os professores vão ajudando a fazer os sons. Vamos lá, então? E quando eu for contando, você também pode ir fazendo os sons daí da sua casa. Você também pode ir ajudando a fazer a sonorização da história. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo. Naquele fim de tarde, Alice e Célia estavam brincando. Era um tal de recortar, montar e desmontar. Sem elas esperarem, um sopro de vento entrou pela janela e fez voar todos os pedacinhos de papel. E foi um desses pedacinhos de papel que esbarrou no nariz da Alice, fez cosquinha e um espirro escapou. Aí, a mãe chamou para o jantar. Vem comer, minha filha. Alice comeu devagarinho. Já Célia comeu tão depressa que engasgou com o suco. Ela acabou ficando com soluço. Quando viu a irmã soluçando, Alice teve uma ideia. E foi chegando na pontinha dos pés e... Nossa, foi um susto pra valer. O coração bateu forte.
Parecia que ia pular fora. Mas o soluço e o susto passaram e tudo virou brincadeira. Até que no meio da farra, alguém soltou um pum barulhento. Puxa, que coisa! Na hora do xixi, elas descobriram que o corpo faz muitos barulhos. É barulho de palma, de assovios, de estalo de dedo, brincando com os lábios, batendo o pé. E até quando a gente coça a cabeça, faz um barulhinho bem baixinho. E deu para experimentar mais de 100 sons. Até que... pena que o sono chegou. Boa noite, disse a Célia. Boa noite, respondeu Alice. Será que Alice e Célia sabem que o sono delas também faz um barulhinho? E fim da história! E aí, vocês gostaram dessa história? É bem legal, não é verdade? E a maneira como foi escrita, ela vem permeada de diversos sons que vão acontecendo nas situações vividas pelas duas personagens, a Alice e a Célia. E é bem interessante a gente perceber nessa história o quanto que o nosso corpo pode produzir uma diversidade muito grande de sons. O nosso corpo pode produzir tanto sons involuntários, assim, sons, vamos dizer assim, naturais, como, por exemplo, espirro, soluço, tosse, como até alguns sons que são produzidos pela nossa própria intenção, né? Como, por exemplo, palmas, uma percussão com a boca, não, ou do peito, em outras partes do corpo que podem ser percutidas, a gente consegue tirar sons. E esses sons também podem ser utilizados até para se fazer música. Existem muitos grupos musicais que fazem música utilizando sons corporais, porque música é produzida com sons, na verdade. Então, se o nosso corpo produz diversos tipos de sons, a gente pode utilizá-los para fazer música, né? Por exemplo, existe um grupo aqui no Brasil chamado Barbatuques, que faz música utilizando basicamente com sons corporais. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, pois aí você pode pesquisar também no YouTube, para você poder conhecer mesmo esse grupo, a musicalidade. É um grupo bem bacana, vale a pena. E daí que agora é o seguinte, eu vou trazer uma outra história para este momento. Essa história agora chama-se Um Barulho Estranho. E nessa história eu vou utilizar outros tipos de sons. Na primeira usamos sons corporais. Nessa segunda agora nós vamos utilizar materiais alternativos, coisas reaproveitadas, que aí você vai poder ver no vídeo. Eu vou explicar melhor depois que contar a história. Tá bom? Então, vamos lá. Fala aí, criançada! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer uma atividade muito legal para a gente fazer junto. Eu vou contar uma história. Só que, além de contar a história, eu também vou fazer uma sonoplastia. Você sabe o que é uma sonoplastia? Eu vou te explicar. Sonoplastia é o seguinte: quando você está assistindo um filme, uma novela, ou mesmo jogando um videogame,
sempre estão acontecendo muitos sons junto com a história. Sempre um som junto com o movimento de um personagem ou uma música, dependendo da situação que está acontecendo. Você pode perceber, nunca fica a história muda, ou mesmo que seja só as falas dos personagens. Sempre existem outros sons que vão ajudando a história ficar mais interessante, porque com esses sons a história fica mais legal. Então, nós vamos fazer hoje aqui uma história sonorizada, que vai ser isso, uma história contada junto com sons, que dessa forma vão enriquecê-la e torná-la mais interessante, mais legal. Vamos lá? Podemos começar? Então, vou contar essa história. Bom, a história que eu vou contar vai ser essa aqui, ó. Chama-se Um Barulho Estranho. E foi escrita pela Liliana Iacocca. Esse é o nome da escritora, a mulher que escreveu esse livro, e ela tem vários outros também, livros muito legais. E nessa história, nós temos um personagem principal, que é esse menino aqui, ó. O nome dele é Daniel. Daí vão acontecer várias coisas na história que eu não vou falar agora. Vou contar. Vamos começar? Então vamos lá, hein? Naquela madrugada, Daniel acordou. No quarto escuro, virou o travesseiro. Era gostoso e fresquinho do outro lado. Mas antes de pegar de novo no sono, escutou um ruído. O que será? Parecia que alguém estava abrindo a porta do quarto dele. Mamãe, tem um ladrão no meu quarto. Mas com medo, a voz nem saiu. Daniel, apavorado, se encolheu na cama. Enquanto a porta abria, a janela balançou. Mamãe, tem um ladrão e um fantasma no meu quarto. Mas com medo, a voz nem saiu. Daniel, todo arrepiado, se enfiou inteirinho debaixo do cobertor. Enquanto a porta abria, a janela balançava, o abajur caiu e a lâmpada estourou. Mamãe, tem um ladrão, um fantasma e um extraterrestre no meu quarto. Mas com medo, a voz nem saiu. Daniel, batendo os dentes, deu um pulo e se escondeu debaixo da cama. De repente, a porta e a janela bateram com força. Mamãe, tem um ladrão, um fantasma, um extraterrestre e um monstro no meu quarto. Mas com medo, a voz nem saiu. Daniel nem conseguia respirar. Ficou debaixo da cama sem se mexer. Até que não ouviu mais nenhum barulho. Criou coragem e espiou. Não tinha ninguém no quarto. Ainda bem que eles foram embora, ele pensou. Subiu na cama, virou outra vez o travesseiro, fechou os olhos, dormiu e sonhou. Nem escutou o estrondo que vinha lá de fora. Alguém tinha esquecido a janela aberta, e o vento, antes da tempestade, era o culpado de tudo. E fim da história! Êêê! E aí, galera? Tudo beleza? Então, vocês gostaram dessa história? Ah, eu sabia que vocês iam gostar, pois essa história é muito legal. Olha, logo depois que acabou a história, eu fui ali e peguei uma blusa, porque tá um pouco frio aqui onde eu estou. Daí eu aproveitei e organizei essa mesa
de uma forma que vocês pudessem ver alguns objetos que eu utilizei para fazer a sonorização dessa história. Então eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Então é assim, ó. O primeiro som que apareceu foi aquele que inclusive é o nome da história, né? Essa história chama-se um barulho estranho. Esse eu utilizei a voz, porque além dos objetos, eu também utilizei a voz, porque a voz é um instrumento que tem muitas possibilidades. Ó, com a nossa voz, a gente pode fazer um som bem suave, pode fazer um som forte, a gente pode fazer um som bem grosso, pode fazer um som bem fininho. Então a nossa voz é um instrumento muito rico, dá para fazer muitos tipos de sons com a nossa voz, com a nossa boca. É só experimentar, dá para fazer muitas possibilidades. E aí, depois, eu utilizei várias outras coisas, né? Então eu utilizei esse daqui, né, ó, que é um pedacinho de cano chamado conduíte, né? Utilizei o conduíte na hora da porta. Utilizei também esses copinhos aqui, né, ó, na hora da janela. Utilizei madeirinhas. Utilizei essa lata. Olha isso aqui é uma lata, ó. Uma lata comum, grande, só que ela foi encapada aqui, né? Então, utilizei a lata. Utilizei uns CDs velhos que tinha aqui em casa, não servia mais. Aí utilizei para fazer sonorização, a sonoplastia da história também. E esse, deixa eu ver o que mais, tinha essas madeirinhas aqui. Até essa sacola de plástico também no final. Usei para fazer como que o som da chuva. Então vocês podem perceber que foram apenas objetos comuns, coisas que a gente pode ter em casa, que vocês podem ter em casa também, né? O único instrumento musical que eu usei mesmo foi esse daqui, né, ó. Olha, isso aqui chama-se flauta de êmbolo. Escuta o som dela. Ah, muito legal isso aqui, né? Flauta de êmbolo. Eu tenho essa outra aqui também, que ela é o mesmo instrumento, só que essa aqui é de plástico, não? Mas se você não tiver um instrumento desse, que não é todo mundo que vai ter, é normal, né? Se você não tiver um instrumento desse na sua casa, aí você pode usar a voz, você pode usar alguma outra coisa. Como a gente estava falando, a voz dá muitas possibilidades de uso, né? Então, é assim, eu vou deixar uma pequena tarefa para você, que agora está encerrando a nossa aula. Você vai fazer assim, você vai voltar o vídeo, ou você pede para o adulto, né, que está com você, voltar, e aí você vai, à medida que eu for contando a história novamente, você vai ajudando a fazer os sons. Então você pode ir fazendo os sons com a voz, né, com a boca, ou mesmo com o corpo, assim, bater uma palma, pode utilizar esses sons. E aí você pode também pesquisar alguns outros sons que possam ser utilizados na história, de objetos, coisas que você tenha aí também na sua casa. Um copinho, umas madeirinhas, né? Coisas que sejam acessíveis, né? E que você vai ter que fazer uma pesquisa para ver se aquele som dá certo, né? Se ele combina com o momento que você quer colocar. Por exemplo, esse aqui é uma dica, eu coloquei na hora da janela, assim, né? A janela balançando. Então você vai fazer essa pesquisa, ver se encaixa de acordo com as coisas que você tem aí. Esse que é um exercício para você poder escutar os sons, pesquisar, experimentar, escolher. Então é esse o sentido dessa atividade. Então, na próxima aula, eu vou mostrar melhor esses sons que eu utilizei, vou mostrar em cada lugar, mas você já vai fazendo um exercício de perceber qual som eu utilizei em cada local e fazendo outros sons juntos também, ok? E aí, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Você pode pedir ver, né, com os adultos aí da sua casa, se vocês querem fazer isso, filmar e coloca numa rede social, coloca no Facebook. E aí você põe uma hashtag, assim, ó, hashtag Douglas Gamboa. Ó, vai aparecer aí embaixo. E
Porque aí você fazendo isso, aí eu consigo ver também a sua atividade, tá bom? Então, eu fico no aguardo. Quem quiser colocar lá no Facebook, pode ser. Vai ser muito bacana também. Se você quiser só fazer em casa, tá bom também, certo? Então, muito obrigado, pessoal. E aí, pessoal? Vocês gostaram das nossas histórias? Gostaram do nosso vídeo? Então é o seguinte, ó, vocês podem fazer brincadeiras com esses vídeos. Vocês podem voltá-los, né? Ou conversa com o adulto que está com vocês, volta e façam as sonorizações da história. Tanto a primeira, com os sons corporais, quanto a segunda, utilizando os materiais alternativos. Tá bom? Então, valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!